Eu estou recebendo aqui no programa Dr. Elton Fernandes. Tudo bem, doutor Elton? Como vai? Prazer recebê-lo aqui no programa. Ele é advogado, prazer é meu, advogado especialista em direito da saúde e poder ajudar as pessoas aí em casa. Gente, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualizou na semana passada os dados do setor de planos de saúde, disponibilizando os números relativos ao mês de setembro. O setor contabilizou mais de 47 milhões de beneficiários em planos de assistência médica. E agora é muita gente fazendo parte dos planos. O que essas empresas, o que me diz, estão ganhando muito dinheiro. Ganham bem. Ganham bem, não tem que reclamar, não. A gente brinca que o seguro sempre cobre tudo, menos o que aconteceu. Né? Então, é verdade, é ótimo para tudo, mas quando você precisa, ai, meu Deus. Tem gente que fala assim que é seguro saúde, então não cobre doença, é o seguro saúde, entendeu? Você estando com a saúde boa, tá tudo bem. Passa anos. É só pagar e tá tudo certo. E eles felizes. Agora, olha, só esses números que eu passei para vocês já determina como é deficitária a saúde pública no país, Sim. não é? Porque se tantos brasileiros fazem um sacrifício danado muitas vezes para obter um plano particular, é porque realmente não podem contar como gostariam ou deveriam com a saúde pública. Sim. 1/4 da população tem plano de saúde, então a gente tem um imenso contingente ainda sem, mas 47 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil é mais do que a população de centenas de países ao redor do mundo. Sim, e se pudessem, eu acho que todos entrariam sem dúvida alguma. Num plano privado. Vamos às perguntas. Se você está assistindo o programa, é só mandar o seu WhatsApp agora. Está acontecendo alguma coisa com o seu plano de saúde? Ele é advogado especialista nisso. E muitas pessoas entram na justiça. E a justiça, doutor, reconhece rápido. Ela age muito rápido nesses casos de doença. É muito rápido porque as ações judiciais desse aspecto, elas são propostas com pedido de liminar. Tá. A liminar, eu brinco, é quase um analgésico. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, a pessoa está doente, ela vai fazer um tratamento, a ação vai correr muito tempo, mas ela precisa tirar a dor dela agora. Essa é a liminar. Ela rapidamente consegue resolver esse tipo de questão. Às vezes, em São Paulo, por exemplo, em 48 horas ou menos do que isso, juízes costumam analisar. E olha que São Paulo, né? Sim. É uma grande praça. Sim. Muita gente. Então, vejo que mesmo assim anda rápido. O nosso WhatsApp é 12997132622. Se você está me vendo em qualquer lugar do Brasil e quiser gravar um vídeo com a sua pergunta, deite o celular, grave. Oi, Cláudia, eu sou fulano tal, estou em tal lugar, quero saber tal coisa. Prazer. E a gente responde aqui. Você pergunta e o Santa responde. É a Juscelia Santos. Oi, Ju. Tem boa tarde especial aqui para minha equipe. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Para você, Ju. Fiz cirurgia bariátrica pelo SUS e após o emagrecimento fiquei com muita pele solta, quer dizer, a pele cai, né? Tenho direito a uma cirurgia plástica pelo SUS, ela é de Ponto Belo, Espírito Santo. Começamos com uma excelente pergunta da Juscelia, porque veja só, Juscelia, tem todo o direito, quer seja pelo SUS ou as pessoas que têm plano de saúde eventualmente fizeram esse procedimento pelo plano de saúde, nos dois casos tem todo o direito de fazer. Essa cirurgia plástica, ela é considerada como um mero desdobramento da cirurgia anterior. Bariátrica. Então, certo. como ela é um desdobramento da cirurgia anterior, é como se a gente estivesse dizendo que esse procedimento é um segundo tempo da mesma cirurgia. Tá certo. Daquela cirurgia que se iniciou lá atrás. Então, porque imagine, uma pessoa muito gorda que emagrece às vezes 40, 45 quilos devido à bariátrica, né? 30 quilos ou mais. A pele não tem condições, ela não vai reduzir, né, novamente e você vai ficar inteirona. Não, essa pele vai sobrar. Sim. Vai sobrar nos braços, vai sobrar nas coxas, vai sobrar na barriga. E aí as plásticas são necessárias para reposicionar. Sim. E tem médicos que até atestam, por exemplo, riscos graves nesse tipo de caso, como, por exemplo, dermatites que evoluem de uma forma muito rápida para dermatites purulentas, porque a pele fica encostada a outra. Ainda mais no calor, isso é muito sério. Então, assim, tem todo o direito, Juscelia, tem que lutar por esse direito aí. Como que ela tem que fazer? Isso já está aprovado? Tá, ou ganha causa? O que ela tem que fazer Ganha causa não, causa ganha. Vamos dizer assim, ela tem que pegar uma prescrição do médico dela, recomendando que ela faça o procedimento. Aí ela vai tentar, claro, ela vai mostrar que no SUS eles não querem aprovar esse tipo de procedimento a ela. Ela vai entrar na justiça fazendo esse pedido de liminar.
E ela pode conseguir na justiça ainda. Contra o plano de saúde é ainda mais rápido, porque, claro, não tem fila, né? Contra o plano de saúde não tem, ali é muito mais sério ele conseguir. Pelos planos de saúde, tem muitos juízes, por exemplo, que determinam, inclusive, prótese mamária para as mulheres. Então, assim, nesses casos, por exemplo, como fica uma flacidez muito grande da mama, os juízes costumam obrigar também a custear a prótese mamária. Tem precedentes? Tem precedentes na justiça. Ok, então, lute pelos seus direitos, Juscelia. Vamos à próxima. É a Cíntia Mira. Olha que linda que é a Cíntia. Boa tarde, estou gestante de 7 meses e gostaria de saber se pelo SUS eu posso escolher o meu parto, pois gostaria que fosse cesárea. Muito obrigada, beijos, Claudete. Beijos para você, Cíntia, você é linda. Legal. Olha, a pergunta da Cíntia tem vários desdobramentos aí. A primeira grande questão é o seguinte, vamos deixar as coisas claras. É um direito da mulher escolher o tipo de parto que ela quer ter. Se ela tem 2 ou mais opções terapêuticas de parto, quer dizer, eu posso ter cesárea, posso ter o parto normal, tenho a indicação dos 2, é da mulher esse direito e a decisão é dela, a Constituição garante à mulher esse direito e o SUS tem que respeitar. Várias decisões na Justiça já tratam disto, ok? Então, isso é extremamente importante de dizer. Mas se ela chegar num hospital do SUS e falar, eu quero fazer uma cesárea, eles não vão querer. Eles têm obrigados ela pode fazer uma denúncia a respeito desse tipo de caso, Eles têm que respeitar. Tem que respeitar o direito dela. Sem precisar entrar na justiça. Em São Paulo, por exemplo, ela não falou de onde ela é, mas em São Paulo, por exemplo, agora já é lei garantindo esse tipo de atendimento, garantindo essa questão, ok? A pergunta da Cíntia me remete a uma outra questão que eu acho que é importante de dizer. Por muitas mulheres, por exemplo, hoje devem estar em casa e às vezes tem uma gestação complicada e ela pensa assim, eu não tenho plano de saúde e não me adianta ter um plano de saúde agora porque eu já estou grávida e não vou conseguir fazer meu parto pelo plano de saúde. Por causa da carência. Por conta da carência. Quero dizer que isso é uma meia-verdade. Quero dizer a você que está grávida aí no sofá, ouvindo a gente, isso é uma meia-verdade. Se você contratar um plano de saúde e houver uma situação de urgência clínica para o seu parto, seu plano de saúde pode sim ser obrigado a custear esse parto. Mais do que isso, o grande benefício de uma gestante ter um plano de saúde eventualmente é que o filho ou a filha pode ser incluído nos 30 primeiros dias nesse plano de saúde sem nenhuma carência. Então, o recém-nascido? O recém-nascido vai ser incluído, ele não tem nenhuma carência. Em planos pessoais só ou empresariais também? Qualquer tipo de plano. Qualquer tipo de plano. A única coisa que a pessoa tem que saber é se, por exemplo, no plano da empresa, se ele permite a inclusão de novos dependentes e, claro, deve permitir, faz a inclusão ali do recém-nascido dentro dos 30 primeiros dias de vida. Tá, mas se não fizer os 30 primeiros dias, já estão assegurados. Sim, é só fazer a solicitação. Nos 30 primeiros dias estão sempre assegurados. Depois disso, basta fazer a solicitação nos 30 primeiros dias e vai ter a inclusão garantida nesse plano de saúde. Tá certo. Agora, em relação ainda à pergunta dela, então, ela infelizmente não disse onde mora. Em São Paulo já é lei, e essa lei é estadual? É estadual. Essa lei, no final de contas, ela vem respaldar aquilo que a justiça já está determinando em todo o Brasil. Então, assim, a Cíntia tem todo o direito, mora onde ela morar, a Constituição é federal, então ela tem todo o direito disso. Em São Paulo já é lei, tem-se um respeito maior a essa questão em São Paulo. Tá, chega no hospital, fala e... Se não der certo, o que ela faz? Pode entrar com ação judicial, espero que dê tempo, né, essa questão. Entra com ação judicial e obriga o Estado, por exemplo, a respeitar a regra e o direito da mulher de ter o parto como ela quiser. Você usa as palavras do doutor. Você fala assim, em São Paulo já é lei e a Constituição é federal, não é? Exatamente. Vale para todo o Brasil. Exatamente. E chega lá dizendo que você sabe mesmo, se impondo que você vai ver se eles fazem ou não fazem. Intimida. Intimida, porque pessoas às vezes aqui muito assim, né? Exatamente. E aí eles encavalam em cima de você. Vamos para a próxima. Carla Souza. Boa tarde, Cláudio e doutor. Boa tarde. Manda boa tarde para ela, doutor. Boa tarde, Carla. Gostaria de fazer um tratamento para retirar alguns pelos do meu rosto. Meu plano de saúde é obrigado a aceitar, a pagar? Ela é de Caldas Novas, Goiás. Carla, essa pode ser uma das exclusões que são lícitas dentro de um plano de saúde. Nós precisaríamos entender o quê? Se o fato de ela ter alguns pelos no rosto traz a ela algum problema de saúde.
Não, porque só se for, é psicológico, constrangimento. Se for exclusivamente uma questão estética, ela está dentro de uma exclusão válida dos planos de saúde. Ah, é? Ok? Então, assim, sendo uma questão exclusivamente estética, o plano de saúde não está obrigado. Mas se for... Eu não sei se é isso, mas ovários policísticos, algum outro problema lá que está fazendo com que desenvolva... Qual foi aquele que o doutor falou, você lembra? Hã? Hirsutismo é uma doença, hirsutismo, nada como a doutora Maiara me orientando aqui. Hirsutismo é uma doença, já falada nesse programa, que provoca pelos... barba, nós mostramos aqui, bigode em mulheres. Se for esse o caso, é uma doença. É uma doença. Toda doença listada no código CID, então não importa qual é, porque toda doença tem uma correspondência na classificação internacional de doenças, que é esse CID, tem que ser coberta pelo plano de saúde. Tá. Então, se for motivado por uma doença, é possível exigir isso na justiça, porque toda doença listada no código CID tem cobertura obrigatória. Tá bom, porque aí ela vai tratar a doença e o médico que a trata vai solicitar, é como a bariátrica. Sim, aí pode ser decorrente do tratamento. Tá certo. Vamos deixar mais uma aqui, por favor. É a Graça. Oi, Graça, boa tarde. Olha que letra linda, grande. A apresentadora não sofre, enxerga. Não é, doutor? Letrona grande, amo isso. Porque às vezes ela é tão pequenininha. Boa tarde. Tem como plano de saúde agilizar um transplante? Dificilmente. Sabe que um dos próximos convidados é um médico muito competente. Nós estávamos lá embaixo conversando. Tá aqui embaixo já no programa. Nós estávamos lá conversando justamente sobre a questão dos transplantes, né? E veja, o plano de saúde, primeiro, está obrigado a cobrir transplante, ponto. Segundo, o plano de saúde está obrigado, inclusive, se for um transplante intervivos, que não me parece ser o caso, mas se for um transplante intervivos, está obrigado a pagar a cirurgia da outra pessoa que vai fazer a doação, a internação, os medicamentos imunossupressores, tudo tem que ser pago pelo plano de saúde. Agora, a captação do órgão, por exemplo, essa é uma questão de uma fila que é em tese nacional. Nós estávamos conversando com o doutor Alexandre, justamente, ele estava contando da diferença que existem, às vezes, em estados. Em um estado é mais rápido que o outro, muitas vezes, por algumas questões logísticas, mas o plano de saúde não vai conseguir agilizar esse transplante. Não é? Interferir porque nessa existe uma fila. De qualquer maneira, a gente está aqui torcendo, rezando, já que estamos em Aparecida, para que dê tudo certo. Isso não, mas a obrigação de pagar tem, não é? Vamos à próxima, então. É o Wilson. Oi, Wilson. Boa tarde, Santa Receita. Meu médico indicou um procedimento de correção de pálpebra. E o plano de saúde não está querendo autorizar. Isso procede? Rio de Janeiro. A pálpebra, gente... todo mundo sabe, mas essa parte aqui de cima, e tem pessoas que criam muita pele. Então, essa pelinha de cima, depois de alguns anos, ela cai sobre os olhos. E isso atrapalha a visão da pessoa, não é, doutor? Sim. A pessoa, às vezes, precisa, não é nem por estética, por eu ficar com o olho mais aberto, mais bonito, ou rejuvenescer. É uma necessidade porque incomoda aquela pele. Sim. É um procedimento corretivo. Sim. Sendo um procedimento corretivo, sim, o plano de saúde está obrigado a pagar procedimentos corretivos. Ele não estaria obrigado a pagar por uma questão exclusivamente estética. Né? Eu quero melhorar, gostaria que meu olho ficasse mais... Mas se o médico indicou, se o médico recomendou isso, fazendo uma boa justificativa, excelente chance na justiça de resolver. Entra com o advogado. Entra com o advogado. Por exemplo, casos como esse, me lembram muito aqueles casos de mamas muito volumosas de mulheres que precisam fazer a redução de mama, por exemplo. Todo plano de saúde está obrigado a pagar. Né? Agora, os planos... E até o SUS a fazer. Até o SUS também. Os planos, por exemplo, eles dizem muito assim, isso é uma questão estética. Não é uma questão estética. Né? Algumas mulheres, inclusive, gostam de ter uma mama grande, mas aquilo causa um peso nas costas, um problema de saúde tem que ser resolvido. Dói as costas, encurva a mulher, atrapalha muitíssimo e muitas sentem dores terríveis nas costas, né? Então, só se a gente colocar um peito artificial, assim, um sutiã com um peitão desse tamanho, no dono do plano de saúde, para ele sentir que não é estética, é dor. Pesa carregar seio, Brasil. Faz esporte dessa forma, não tem como. Vê se consegue. É muito difícil. Vai cozinhar, lavar chão desse jeito. Vai lavar a roupa com aquilo balançando e pesando, doendo as suas costas. Não dá, não. Então, tem que fazer também. Como a pálpebra como a pálpebra Wilson. também. Então, as Wilson, mulheres... entra na justiça, faça valer os seus direitos. Exatamente. A próxima
Angelina, boa tarde, estou com problema no braço. O médico disse que é ombro congelado. Caramba! Disse que o melhor tratamento é com acupuntura. O plano de saúde ou o SUS cobrem esse tratamento? Assis, São Paulo. Angelina, os dois, ok? E tem uma coisa que eu quero deixar claro a todas as pessoas que nos veem agora, que é o seguinte: não pode haver limitação na quantidade de consultas. Não? Não pode. De tratamento? De tratamento. Não. Nem de acupuntura, nem de fisioterapia, nem de fonoaudiologias, quando é o caso, fisioterapia, nada. Não pode haver. A lei dos planos de saúde, ela utiliza a palavra consultas em quantidade ilimitada. Tá. Então, qualquer limitação o que for necessário. É ilegal. Tá. Ainda que essa limitação tenha vindo da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Por que ela coloca? Porque a Agência Nacional de Saúde, né, essa belezinha, às vezes vai lá na sua regra e coloca, por exemplo, que quantidade de consultas com psicólogo é de 40 por ano. Então você pega, por exemplo, uma criança, às vezes, com um problema muito grave... Que tem que tratar toda semana, e às vezes mais de uma vez por semana, como faz? Não faz. Não faz. Né? Então, assim, é ilegal. A Angelina pode entrar com ação judicial e exigir do plano de saúde ilimitadamente. Tá, mas se ela ainda não foi procurar, pode procurar tanto um como o outro, que os dois fazem. Os dois têm. E acupuntura, eu sou apaixonada. Funciona mesmo de verdade, é sensacional. Seu ombro vai descongelar rapidinho, tá? Vamos lá para a próxima, se Deus quiser, né? Que é isso, ombro congelado. A Pamela, boa tarde. Gestante que irá ganhar o bebê por parto normal. Se no momento ocorrer complicação e necessitar da cesárea, o plano vai cobrir ou vai cobrar do beneficiário? Tem que cobrir. Não pode cobrar nada do beneficiário, tá, Por exemplo, Pamela? entrou para fazer um parto normal. Na hora deu um pepino lá e vai ter que fazer uma cesárea. Normal. Mudança, quando sair de lá vai ter que pagar mais? Normal, não. Mudança de procedimento por uma questão absolutamente clínica. A decisão médica tem que ser tomada rapidamente ali. Normal. Não tá cobra. dentro do escopo de contratação, o plano de saúde tem que pagar absolutamente tudo. Então, mesmo não pode. que não estivesse cobrindo cesárea? Mesmo que não tivesse. Tá. Dentro desta complicação, tem que fazer o pagamento disso, não tem saída. Tá certo. A próxima. Aline Brasil. Oi, Aline. Boa tarde. Estou em tratamento de um câncer de mama. Boa sorte aí, Aline. Pelo plano de saúde, não pago coparticipação em quais situações? Ela é de Ipatinga, lá nas Minas Gerais. Pois é, Claudia. Sabe que essa pergunta ela é boa porque ela me remete a uma questão das poucas coisas boas que a ANS fez nos últimos tempos. Tinha uma regra que estava dizendo, inclusive, que para quimioterapia não podia ter coparticipação, mas essa regra caiu. A ANS derrubou uma regra que tinha pontos polêmicos, é verdade, mas a regra caiu por inteiro. Tá. Então, hoje, ainda prevalece o que está no contrato, em tese, tem que ser respeitado. Se a coparticipação tem que estar prevista expressamente no contrato ali, que tem coparticipação para quimioterapia. Se a coparticipação for muito alta, ao ponto de impedir a pessoa de fazer o tratamento, ela pode barrar esse tipo de coparticipação na justiça. A coparticipação, vamos explicar, melhor, é aquele pagamento que a pessoa faz. Um pouco você, um pouco eu? Um pouco você, um pouco eu. Olha, eu vou pagar 20%, e o plano de saúde paga 80%. Né? Mas isso tem que estar expressamente previsto em contrato. Para a Aline, uma boa dica que eu poderia deixar, e para todas as mulheres, é o seguinte: todo e qualquer medicamento registrado na Anvisa para tratamento de qualquer câncer, vou repetir, todo e qualquer remédio registrado na Anvisa, não importa o que diz a ANS, não importa se está ou não no rol da ANS, se está registrado na Anvisa, a Aline e qualquer mulher desse país tem direito ao medicamento. De graça. De graça, sem pagar nada, ok? Então, essa é uma das coisas que ela não paga, né? Porque não paga coparticipação em quais situações? Essa é uma. Se não está expressamente no contrato, não vai ter coparticipação. Tá. Coparticipação para quimioterapia tem que estar expressamente prevista em contrato e não pode ser ainda um valor alto. Se for uma coparticipação muito alta, a justiça pode dizer que é abusiva. Hoje, a gente sabe que, inclusive, que tem exames que detectam o câncer de mama e dizem se a mulher tem ou não que fazer o exame, a quimioterapia. Né? Então tem um exame hoje, detecta-se ali qual é o tipo... Se vai ser necessário, né? Se vai ser necessário ou não. Os planos de saúde, veja só, não cobrem esse tipo de exame, dizendo assim, nós não cobrimos esse exame, chama Oncotype o exame. Nós não cobrimos o exame de Oncotype. Mas isso é benéfico para o plano de saúde, que eventualmente não vai ter que pagar a químio. Claro. Né? Então, assim, tem todo o direito. Contrassenso, né? Contrassenso.
Pode entrar na justiça, lute pelo seu direito. É isso daí, não deixe barato não, tá bom? Agora, existe algum serviço gratuito para ela procurar uma ajuda quando não tem condições? Tem sim. No estado de São Paulo, por exemplo, os advogados têm um convênio com o estado, então a própria OAB faz a recomendação e em todo caso, em todo o estado do Brasil, tem a Defensoria Pública. Não tem como pagar um advogado, Defensoria Pública tem obrigação de ajudar, eles são competentes. A grande questão da Defensoria é que, infelizmente, são poucos defensores para uma quantidade imensa de pessoas, mas procura a Defensoria que eles são muito bons.